Vou começar apresentando o grupo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Nesca, sou professora da Escola Superior de Desenho Industrial, da ESG, e coordenadora do projeto. E a gente também tem o André Roster. Aí, Roster. Oi, oi. Dá um oi aí, beleza? Que é aluno de graduação de design. Temos Davi Meckler. E aí? Davi também, que é aluno da graduação em design. E o André Coutinho, que é artista Olá, visual, pessoal. membro do grupo de estudos Deseduca, que a gente tem feito reuniões regulares, né? Um grupo que trabalha as questões de design e educação. Então, beleza, Davi, está com você. Vamos embora lá. Então tá. Bom, então vou apresentar aqui esse vídeo, que vai ser um giro ali pela região da Lapa, da Cinelândia, feito com Google Earth, né? Que dá para ter uma visão de cima. Aí, logo nessa primeira imagem aqui de cima, a gente já consegue ver como que numa área tão pequena, né? Num raio pequeno, tem tantos locais e construções de bastante relevância, seja do ponto de vista histórico, cultural, arquitetônico, com vários pontos de vista diferentes, né? Tem muitos lugares importantes. Então, a gente começa aqui com os fundos da ESG, que fica na rua Evaristo da Veiga, que até 2017 era a única entrada, a entrada principal, mas aí com a construção do Portão Novo virou a entrada dos fundos, é onde fica o estacionamento. Essa entrada fica de frente para os Arcos da Lapa, né? Aqui os Arcos da Lapa, ele foi construído no período colonial, né, no século XVIII, entre os anos de 1725 e 1744, e muita gente não sabe que o nome verdadeiro, né, não é os Arcos da Lapa, é Aqueduto da Carioca. E quando ele foi construído, não foi para ser o trilho do bondinho ou com um intuito estético, foi para, como o nome diz, aqueduto, para transportar a água da nascente do rio Carioca para o Largo da Carioca. Mas aí, hoje em dia, virou essa a principal atração turística quase da região e da cidade. Sei lá, um berço de uma boemia e farra, assim, da região. E aí, bem atrás dos arcos, tem a Fundição Progresso e o Circo Voador, que são dois lugares que contribuem para essa fama da noite, né, da boemia. E a Fundição Progresso, ela foi inaugurada pelo mesmo grupo que criou o Circo Voador. Ela era, na verdade, uma fábrica de fogões e cofres que estava desativada, e aí esse grupo começou a lutar pela não demolição dessa fábrica já desativada. E aí, em 1982, eles conseguiram, e aí transformaram essa fábrica num centro cultural, né? E tem show, atividade, tem atividade política, tem curso, tem várias coisas. Assim como o circo. O circo voador, que fica bem em frente, na verdade, ele não começou na Lapa, né? Ele começou no Arpoador, e ele foi feito, era para ele durar um mês só, mas ele acabou ficando 3 meses durante todo o verão, e depois eles conseguiram fazer com que ele fosse para Lapa e está aí até hoje, né? Tem show pra caramba, várias atividades. Aí, seguindo, a gente vai para a Sala Cecília Meirelles, que é uma sala de concertos bem tradicional, né, ali da região. Antigamente ela era um cinema, só que em 1965 ela virou uma sala de concertos. Ela não é tão grande quanto o municipal, né? Isso, na verdade, era um intuito, porque o municipal, ele, para algumas óperas e peças, ele era grande demais, então eles criaram uma sala um pouco menor, mas que ela é famosa pela acústica, tem uma acústica muito boa. Então é uma sala que também já recebeu muitos shows nacionais, internacionais e orquestras, enfim. Aqui é a Escadaria Selarón, que é também, talvez, junto dos Arcos da Lapa, o maior ponto turístico da região, que está cheio de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. E ela foi feita por um chileno, né? Foi decorada por um chileno, o Jorge Selarón, e ele dizia que era como se fosse uma homenagem dele para o povo brasileiro, né? E aí ele juntou mais de 2.000 azulejos de todos os lugares do mundo e fez essa escada. Aí da Selarón a gente vai para a Praça Paris, que foi feita em 1926, foi um projeto de um urbanista francês,
E ela é um pouco já depois do governo do Pereira Passos, só que ela ainda é um pouco reflexo desse movimento de reforma urbana do centro do Rio, que mudou toda a região, né? Nessa época, o centro do Rio, ele era... Eu vou falar, não é um lugar específico, mas eu vou falar um pouco sobre isso, que eu acho que ajuda a entender a região. O centro era muito... Era um lugar de ruas, não tinha essas grandes avenidas, eram ruas estreitas, ruas pequenas, vielas, então não batia muito sol, era o ponto de muitas doenças, assim. Então, no começo do século XX, o governador, o prefeito Pereira Passos, ele começou essa reforma urbana que tinha como intuito transformar o centro do Rio num lugar mais moderno e mais higienizado. Então eles começaram, eles derrubaram vários morros, prédios, construções e fizeram novas avenidas, novos edifícios, novas praças. Tudo isso no modelo baseado no modelo europeu. Eles queriam dar uma europeizada no centro da cidade. Tudo baseado na cidade de Paris e outras cidades europeias. Então, seguindo. Aqui, na esquina da Rua do Passeio, tem a Escola de Música da FRJ, do lado do Automóvel Clube, de frente para o Passeio Público. O Passeio Público é o primeiro parque público da América Latina, né? É um parque bem grande, que ele ocupa o quarteirão inteiro. E ele foi concebido, ele é bem anterior a essa época da reforma urbana, mas ele é bem baseado nas praças europeias, assim, então dá para ter alguma relação. Aí aqui, à frente da ESH, que foi construída em 2017, o portão de vidro, que passou a ser o portão principal. Aí na esquina da Rua do Passeio tem o Teatro Riachuelo, que antigamente, assim como a Sala Cecília Meirelles, também era um cine palácio, que até está escrito ali no letreiro, e aí depois virou-se um teatro e tem bastante, hoje em dia até ainda tem muitas peças e musicais que acontecem ali. Aí quase na outra esquina, um outro cinema, o Odeon. Essa região, inclusive, é chamada de Cinelândia por causa disso, né? Que no final ali do século XX era uma região com muitos cinemas e, além disso, tinha outros atrativos, bares, casas de show, várias coisas. Então, acabou tomando esse nome de Cinelândia, né? Aí, seguindo já para dentro da praça, tem o Bar Amarelinho, que é um bar clássico da região, né? Não tem só o amarelinho da Cinelândia, mas o amarelinho é um bem típico da região, e ele fica do lado da Câmara dos Vereadores. É essa construção aí. Aí na frente, agora eu vou falar de 3 lugares que fazem parte um pouco e são resultado da reforma urbana do Pereira Passos que eu estava falando, né? Que é o Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. O Municipal ele foi inaugurado em 1909 e desde um tempo antes de 1909 eles já tinham a ideia de construir um teatro nacional que tivesse uma companhia artística estatal. E aí, essa ideia já existia, mas não tinha se concretizado ainda, e aí, em 1909, depois, aí, na real, um pouco antes, durante o governo Pereira Passos, entre 1902 ali, e 1905, ele retomou essa ideia e criou como se fosse um edital, um projeto para que as pessoas inscrevessem projetos arquitetônicos para construir esse teatro. E aí, a partir desse projeto, foi construído o municipal. Aqui, o Museu Nacional de Belas Artes, bem em frente, que também foi construído durante essa época de modernização do centro do Rio de Janeiro, né? Ele foi projetado em 1908, ele acabou só sendo construído oficialmente em 1937, mas o seu projeto foi nessa época de reforma urbana. E um negócio interessante é que o acervo desse museu, ele na verdade ele começou a ser construído no período colonial. Com Dom João VI chegou aqui, ele trouxe o acervo dele de Portugal
E aí, a partir dessas obras, começou, desde então, a ser montado o acervo do museu, que é um acervo gigante, né? Aí, em frente ao Museu Nacional, tem a Biblioteca Nacional, que é considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo, é a maior biblioteca nacional da América Latina, e o seu acervo também começou a ser construído com um acervo da família real, bibliotecas da Biblioteca Real, lá de Portugal, que eles trouxeram para cá. E aí, a Biblioteca Nacional, ela já ocupou vários prédios, inclusive o prédio que hoje em dia é a Escola de Música da UFRJ. Só que aí esse acervo foi crescendo, então eles tinham que cada vez ir mudando de lugar para dar conta do tamanho do acervo. Aí, é esse prédio aí. Aí aqui tem o edifício Gustavo Capanema, que é o antigo Ministério da Cultura e Educação, e que é um prédio que é um marco, que ele é muito importante para a arquitetura moderna mundial, né? Ele foi projetado por uma equipe de arquitetos modernos importantes, como Lúcio Costa, Niemeyer, e eles foram orientados pelo Le Corbusier, que é um arquiteto moderno suíço, talvez um dos mais importantes assim do movimento. E esse prédio ganhou essa importância, essa fama, porque ele introduziu diversos elementos da arquitetura moderna num só prédio, né, numa só construção, como é o pilotis, essa entrada livre embaixo, essa fachada toda de vidro, e esse elemento que dá para ver ali em cima, que é o quebra-sol, que ele controla a incidência dos raios solares no prédio. Esse prédio, na real, foi um dos primeiros no mundo a ter esse quebra-sol, que chama Brise Soleil, eu acho, em francês. E aí, do municipal, a gente vai para o MAN, que arquitetonicamente também é muito importante para a arquitetura moderna. Ele, inclusive, quem projetou ele, também participou do projeto do Gustavo Capanema. Ele é um museu que foi construído em 1948 e que ele foi a casa, abrigou diversos movimentos artísticos brasileiros dentro do museu. E é isso. Tá ótimo, Davi. Não, então, só para a gente ver... Eu estou escutando 2 vezes aqui a minha voz, não sei o que é. Só para a gente ver que, não sei se todo mundo conhece exatamente a localização da ERJ, na rua na Evaristo da Veiga, na Rua do Passeio, né? Mas, assim, é uma questão de 15 minutos, eu acho que a gente consegue acessar todos esses lugares, e cada um deles é um mundo, né? Sim, e se você for pensar do ponto de vista arquitetônico, né, vai desde ali da arquitetura colonial, dos Arcos da Lapa, passando ali para o período da reforma urbana, que os prédios são bem ecléticos, eles misturam diversos... eclético, tem modernismo, né? Até o modernismo, no Gustavo Capanema, MAN, então uma região bem diversificada. Essa reforma que você falou do Pereira Passos, né, que construiu a Avenida Central, hoje sobram só 6 prédios, né, desse período. O resto foi destruído, então, enfim, a gente tem aí um pequeno retrato do que já foi nessa avenida. Então tá, pessoal, isso era um pouco para a gente ver, né, pensar nas possibilidades, na riqueza desses lugares. Por exemplo, o Museu Nacional de Belas Artes, a gente tem no Google, a grande parte desses museus, né, a gente tem passeios virtuais, MAN, etc., outros lugares também. Mas vamos lá, então, obrigada, Davi, vou pedir para o André, então, começar com a sua fala e com a condução aqui da atividade. Por favor, André. Olá a todos, boa noite. Vocês me escutam bem? Legal. Aqui travou um pouquinho. Então, é legal esse passeio que o Davi deu com a gente, né, para causar uma certa imersão, né, para nossa atividade, né. Já que a gente não tem, por enquanto, né, a chance de visitar de fato a Cinelândia, né, de passear por ali, é legal ter esse momento para a gente ir chegando, digamos assim, né. Então, é uma boa entrada para a nossa atividade. Que como vai ser a nossa atividade? Eu vou ficar aqui orientando e tal, dando umas dicas, mas cada um vai passear sozinho pela Cinelândia mesmo, usando a ferramenta Google Street View.
E aí a gente vai observar o lugar, né, contemplar ali o lugar e escolher algo para desenhar, sabe, para fazer um desenho rápido assim de observação. Lembrando que dá para entrar pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, tá? No Street View é bem tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o link aqui. E outra coisa que eu gostaria de falar é que eu uso esse nome, né, desenho de observação, mas na verdade esse exercício, né, um exercício curto aqui, né, um formato de bolso, digamos assim, na verdade é um exercício de percepção, né, porque a gente está muito acostumado, né, a ver essa coisa do desenho de observação com uma relação assim de trabalhar o traço, sabe? Tentar exercitar o traço, desenhar bem, desenhar de forma realista. E o que eu proponho aqui é para a gente não se prender muito a isso. A gente desenhar o jeito que a gente quiser, sabe? O importante é a gente perceber as coisas e tomar decisões, né, com o que a gente está vendo, que a gente está percebendo, e desenhar. O importante no final de tudo é se expressar, né, da forma que for. A gente fez esse início, né, da conversa seguindo os trilhos ali do vídeo do Davi, né, e agora vai cada um andar sozinho, digamos assim, né, que seria mais ou menos o que aconteceria se a gente estivesse fazendo essa aula presencialmente lá na Cinelândia, né. E se a gente estivesse ao vivo, né, na Cinelândia, cada um ia andar para um ponto, né, ia escolher um ponto de interesse, digamos assim, né, perceber alguma coisa. É mais ou menos isso que a gente quer simular aqui dentro do possível hoje em dia, né, que seria de forma virtual com o Street View, né. E agora, enquanto vocês vão caminhando, então vão passeando por aí pela Cinelândia, eu vou explicar um pouquinho da percepção, né? Por que eu gosto de chamar isso de um exercício de percepção e não um simples desenho de observação. Eu já disse um pouquinho, mas vou me aprofundar agora. Primeiro que, se a gente estivesse presencialmente na Cinelândia, a gente iria trabalhar outras coisas e não somente o nosso olhar, né? Se a gente estivesse ali, por exemplo, passando pelo Amarelinho, com certeza, essa hora a gente já está escutando as pessoas passando, correndo pro metrô, alguém pedindo um chopp, pessoas, carros passando, né, enfim. Então estaria escutando as coisas, né? A gente estaria assim, percebendo, sentindo cheiros, né? Que até eu já brinquei isso algumas vezes aqui, que ali nem sempre é bom também, mas faz parte. Estaria percebendo a textura do local, né? Estaria experimentando a realidade ali de uma forma mais completa, né? E tudo isso influencia, sim, no que a gente desenha. Quando a gente vai fazer um desenho de observação, pode ser com pintura, aquarela, lápis, caneta, não importa o material, a mídia, outras coisas influenciam a nossa percepção e não somente o nosso olhar, né? Se a gente está fazendo um retrato, por exemplo, acaba que a gente coloca ali no desenho que a gente está fazendo coisas que a gente vai pegando daquela pessoa que não necessariamente o visual nos mostra, né? De repente a pessoa pode ter uma voz que nos faça pensar em alguma coisa, de repente a pessoa está com um perfume muito bom e aí nos faz lembrar outra coisa, enfim. E são essas demais coisas que a gente perde quando está aqui pelo Street View, né? No Street View a gente só tem aqui a parte visual para nos guiar. E é nisso que eu digo para vocês o seguinte: então, além do visual, o que a gente vai tentar explorar hoje aqui nesse pequeno exercício, né? Lembrando disso, é um exercício pequenininho, é só uma introdução, ativar, digamos assim, a nossa memória, a nossa intuição, a nossa imaginação. Então, a gente vai perceber as coisas ali
da Cinelândia, né? Então, sei lá, de repente o telhado do municipal, ou o chão da praça, né? As cadeiras do amarelinho, algum detalhe do poste, e pensar o que aquilo nos lembra, o que aquilo nos faz imaginar. E pensar em possibilidades, né? Mas o que a gente vai fazer então é isso. Vocês já vão percebendo o local e pensando o que vocês gostariam de desenhar. Ver o que interessa a vocês. E eu vou dar algumas dicas aqui para melhorar essa percepção, sabe? O que a gente está vendo ali na Cinelândia, né? Nessa Cinelândia estática, né? Que a gente está visitando agora. E antes disso eu gosto só de falar uma coisa, né? Eu já disse antes, mas vou repetir porque isso é muito importante. Isso diz muito sobre o que eu gosto de pensar como desenho, né? Não existe desenho feio, sabe? Eu odeio essa expressão, assim. Não existe traço ruim. Isso não faz muito sentido, né? O que existe é o perceber, né? Assim, o contemplar, o pesquisar, o fazer, né? Que é o que a gente vai começar daqui a pouquinho, depois que cada um escolher o que vai desenhar, que é a tomada de decisões, e num terceiro momento, o refletir sobre o que foi feito. Isso traz potência, vamos chamar assim, para um trabalho artístico, digamos, né? O traço errado, isso eu não concordo muito. E tem uma frase famosa, né? Eu estudei no Parque Lage há muito tempo, e lá tinha uma frase que eu escutava e eu carrego isso comigo, assim, né? Você pode tudo, só não pode qualquer coisa, sabe? Vale tudo, cara. Só o que é gratuito que não é tão legal. Então tem essas 3 etapas, né? O perceber, o pesquisar, né? O fazer, que é a tomada de decisões, e o refletir sobre o que foi feito. Agora, enquanto eu estou falando aqui pra caramba, e vocês estão passeando pela Cinelândia, vocês estão percebendo. Daqui a pouquinho eu vou parar de falar, a gente vai ficar mais quietinho e vai fazer. Vai começar os desenhos. E no final, a gente vai refletir um pouco sobre o que a gente fez aqui, né, nesse meia horinha mais ou menos de exercício. Beleza? Eu vou dar algumas dicas aqui para ativar, dar mais ideias para o que vocês vão escolher para o desenho de vocês. O primeiro em relação à forma, né? Prestar atenção aos detalhes, né? E uma boa dica para isso é no Street View tem como você dar zoom nas imagens, assim. Então você pode dar zoom naquela pessoa que está lá no fundo da rua, tem como você dar zoom para ver mais ou menos o que está acontecendo. E aí isso é uma boa, assim, detalhes, né? Observar os detalhes que estão acontecendo ali nesse cenário que a gente está passeando, que cada um está passeando. Outra relação à forma, né? Também seriam os grandes contrastes, né? Por exemplo, de escalas. Então, um prédio enorme e um outro um pouco menor, e a diferença que ele dá, ainda mais com essa câmera, né, grande angular que é usada no Street View. Então é interessante pensar nesses contrastes também. Nas silhuetas, né, outra questão. As pessoas estão ali estáticas, né? Outra coisa que nem é tão natural, né? Mas é interessante pensar nisso, né? As pessoas ficam paralisadas assim ali pelo Street View, e a gente consegue perceber bem as silhuetas de cada um, né? Também é interessante pensar isso. Tem pessoas que estão numa pose, digamos assim, legais para desenhar. E a última questão da forma seria uma simplificação dos objetos, né? Que quem já desenha, já tem esse cacuete, digamos assim, é olhar alguma coisa e pensar como aquilo, as linhas principais que formam aquele objeto, né? Tem muito a ver com a silhueta, né? Então um prédio vira um quadrado, um retângulo, né? Um copo, sei lá, ali do amarelinho pode virar uma espécie de cone, sabe? Esse tipo de simplificação que ajuda também essa percepção. Em relação à cor, também é importante vocês prestarem atenção. Tem muitas questões assim com a cor, né? Claro que a gente está vendo ali no Street View da Cinelândia a cor parada, né? O que na vida real não acontece, né? A coloração está mudando o tempo inteiro, né? Ainda mais durante o dia.
Mas, mesmo assim, dá para se perceber também contrastes. E repare que eu tô toda hora aqui falando de contraste, que a graça, digamos assim, dos desenhos, o que faz dar ritmo ao desenho, aos trabalhos, é os contrastes que a gente vai escolhendo, né? Já dizia Kandinsky. E uma boa é esse contraste entre claros e escuros, né? Então dá pra gente perceber ali na Ceilândia também que tem lugares mais claros, mais escuros, e o contraste que eles dão. E um que passa um pouco batido, que são das cores quentes e das cores frias. Também é interessante pensar nisso, né? Alguns pontos têm as cores bem quentes e fazem que uns vermelhos, por exemplo, né? Amarelos e laranjas, que fazem contraste com as cores mais frias, né? Os violetas, os azuis, os verdes. E a última dica de percepção, digamos assim, é você pensar no conceito do objeto ou coisa que você está olhando. Né? Eu gosto de dar esse exemplo também. O Teatro Municipal, ele me lembra várias outras coisas que não tem a ver com teatro, sabe? Então, são coisas que eu posso acabar utilizando para realizar um desenho. Então, por exemplo, tem um filme que eu vi uma vez que tinha um casal brigando no telhado do Municipal. E sempre que eu passo por ali que eu olho o Municipal, eu lembro desse filme, desse casal brigando ali. Não tem a ver com teatro, mas tem relação íntima comigo. Né? Me traz uma lembrança. E por que não eu posso usar isso no meu desenho? Né? Por que não eu posso usar de uma lembrança que eu tenho, ou ali na ESD mesmo, né? A primeira vez que eu fui na ESD, né? Agora, por exemplo, na pós-graduação, um dia que eu tirei uma foto e guardo na memória com carinho. Então, por que não utilizar algumas coisas dessa lembrança que eu tenho? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui são coisas que não substituem a experiência de estar presencialmente ali na Cinelândia, mas somam, né? Dão mais cor, mais sabor. E tem um conceito que eu gosto muito, eu sempre repito isso também, quem já me conhece já escutou falando isso mais de uma vez, saber e sabor são palavras que têm a mesma origem, né? Então, isso é curioso, né? Quanto mais você sabe, mais você saboreia o que você está vivenciando ali, né? É legal pensar amplo, né? Ter muita informação. Isso tudo ajuda o desenho, com certeza. Porque agora a gente vai para a segunda etapa, né? Nessa nossa versão reduzida de um trabalho, digamos assim. A gente teve um tempo para perceber o que estava acontecendo, né? Para contemplar, digamos assim. Ficamos aqui mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, né? Contemplando, enquanto me escutavam. E agora a gente vai fazer, né? Então, que cada um ali escolheu como objeto, né? Para realizar o desenho, mote, digamos assim, do desenho. Então vocês vão deixar ali, mais ou menos fazer um enquadramento, né? Com o Street View. E separar no papel e tal, e observando aquilo, começar a iniciar um desenho. Utilizando essas dicas que eu falei até agora, né? Linhas principais, áreas de sombra, cores diferentes. Tem até uma dica que eu gosto de dar. Quem tiver chance, assim, por exemplo, usar duas cores diferentes para o desenho. Ao invés de usar só o papel e o lápis, usar, por exemplo, papel, uma caneta Bic vermelha e uma azul, por exemplo. Já tá bom. Que já facilita, por exemplo, para representar as cores quentes, né, e as cores frias. Ou então usar uma caneta e um grafite, enfim. Agatha, é difícil representar assim, né? A gente de vez em quando se prende muito também a essa questão de tentar fazer o mais real possível, né? Mas eu acho que isso não é, nem sempre é a questão, né? Claro, tem momentos que a gente quer fazer aquilo com muito, muito realismo, né? Mas nem sempre é a questão. Tem desenhos nada realistas assim que são lindos, né? Dizem muito pra gente também, né? Para citar mais um exemplo aqui que todo mundo conhece, né, do Van Gogh, a gente olha os desenhos dele, é super estilizado, né, as pinturas e os desenhos deles são super estilizados. A gente vê as pinturas dele, né, e percebe
nossa, muito lindo, né? Tem uma liberdade aquilo que ele passa, né? Mas para ele chegar naquilo, ele só conseguia, na verdade, pintar observando alguma coisa, né? A realidade, né? Então ele olhava ali, sei lá, os bares de Paris e fazia aquelas pinturas super estilizadas e tal, né? E diz muito aquilo, né? Sem precisar ser realista, né? Então é importante a gente saber o que a gente está querendo dizer, né? E não como. Quem terminar, quem já tiver terminado, já está mais adiantado, a gente está fazendo o seguinte. A gente vai deixar as pessoas mostrarem. Quem quiser mostrar o desenho aqui para a gente debater, que seria aquela terceira etapa, né? Que eu falei antes, que é o perceber, o fazer e o refletir. Então, nessas três etapas do desenho, né? Do trabalho de arte, vamos chamar assim. E nessa versão reduzida que a gente está fazendo, agora seria parte do refletir sobre o que foi feito, né? A gente pode refletir um pouquinho sobre esse exercício, né? Como é perceber a Cinelândia através da tela do computador, da tela do celular. Vocês conseguiram, né? Assim, tiveram uma percepção... É tão diferente, né, pessoal, do que tá na Cinelândia. Eu acho que todo mundo... Quer dizer, não sei se todo mundo, né? Eu esqueço que nem todo mundo é da ESG, mas enfim, acho que grande parte dos cariocas conhecem a área. E tem muita coisa, né? Quando a gente está lá presencialmente, o André já falou, calor, cheiro, pessoas, interações. E tem coisas que acabam se transformando aqui pelo Street View, né? Então, essa possibilidade de você, por exemplo, não sei quem conseguiu fazer isso, né? Mas tem como você ir pro telhado do municipal, né? Ou entrar em um desses prédios, assim, parar lá dentro do Belas Artes, por exemplo. Exato, Então acaba percebendo coisas novas também aqui pela ferramenta, né? É outro modo de ver a Cinelândia, né? Oi. Então, só que, tipo assim, eu fui pra uma parte ali, que eu não sei se é considerado Cinelândia ainda, eu fui ali mais pra Praça Paris ali, que eu gosto do Monumento ali dos Pracinhas, acho bonita aquela parte. Mas você foi lá pra Praça Paris, não é isso, chefe? Isso, só que na parte que dá pra rua. Eu fui pra ver o Monumento dos Pracinhas ali, que eu acho maneiro ali. Legal, legal. Pô, esse é um lugar que eu nunca fui, lá no Monumento dos Pracinhas. Esse eu nunca fui. Tá faltando. Enquanto o Sherp está resolvendo lá as questões técnicas dele, alguém quer comentar? Alguém também acabou saindo da praça principal ali, da Cinelândia, Marechal Floriano? Alguém foi um pouquinho mais para longe? Como é que foi a experiência de vocês? Eu posso falar um pouquinho. Então fala aí. Eu parti do mesmo ponto, só que eu fui andar para Rio Branco, do lado. Porque desde pequeno eu sempre gostei de andar na Rio Branco. E aí eu fiz uma coisa que eu gostava de fazer, que era naquela faixa ali que tinha na Cinelândia, antes de ter o VLT, que era ficar olhando no meio da rua para ver a Rio Branco inteira. E aí essa parte ele não tem mais, né? Porque tem o VLT, e aí tem uma área de lazer e tal, aí fiquei olhando para isso e observando. E aí eu fui, na verdade, registrando as coisas que eu observava. Eu não parei e fiquei observando uma coisa e desenhando ela. Fui observando algumas coisas e registrando elas. Legal. Não sei como então, você fez quase então um trajeto, né? Então, foi uma coisa de... Isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Me lembrou muito com... Eu fazia desenho no ônibus, né? E aí, cada vez que parava no sinal, eu desenhava um pouquinho, e aí ficava quase a história do trajeto do ônibus, assim. Aqui, eu posso compartilhar a tela para mostrar? Sim. Como é que eu... Peraí. Não, agora foi. Não? Agora foi? Então, eu vi que ficou meio claro na foto, eu fiz um traço meio claro, mas não sei se vocês conseguem ver meu mouse, conseguem? Sim. Então, tipo, aqui é a rua seguindo, né, faz a curvinha aqui.
Aí eu fiz a rua, só que quando eu desenhei, eu percebi agora que eu terminei que eu simplesmente ignorei a outra faixa, né, da pista aqui, porque, não sei, eu desenhando ignorei. Então teria outra faixa aqui, mas aí o monumento aqui, eu fiz umas desproporcionalidades, assim, né, tipo, teoricamente aqui ficaria bem menor e o Pão de Açúcar aqui ia ficar pequenininho também, só que eu fiz grandão, porque eu fiz grandão. Aí... Mas essas adaptações, digamos assim, não é um problema, né? Eu sempre lembro das pinturas da missão francesa, né? Que depois foi o pessoal que fundou a EBA e tal. Você vê as pinturas assim do Rio de Janeiro que eles faziam, né? Ou de natureza, ou da cidade, como é que a cidade era. E parece que eles pintavam, como era um traço muito tentando ser realista, parece que aquela era a verdade, né? Mas tinham adaptações assim absurdas. Tem um... De escala, né? De escala. Tem até uma famosa adaptação dessa que fizeram, que é um desenho do século... não sei se é agora 18, acho que sim. Não, acho que não é 18 não, mas enfim. É de um desenho que fizeram do aqueduto, né? Do Arcos da Lapa. E parece que era daquele jeito mesmo, né? Mas não, o artista na hora que fez falou, vai ficar mais bonito assim, beleza. E acabou que foi uma das visões mais famosas, né? Tem até aquele livro do designer, ai meu Deus do céu, do Memórias, o Brasil antes do design, né? A história do design antes do design. Rafael Cardoso, né? Rafael Cardoso, isso, exatamente. Então esse tipo de adaptação não é problema, né? Não é problema mesmo. De certa forma você deixou de mostrar uma coisa e valorizou outra, né? Foi uma escolha. Né? Teve um porquê. Então, super válido. Eu percebi que eu até fiz a placa, mas não fiz a rua. Ainda mais que você fez foram 20 minutos mais ou menos, né? Então, assim, é muito rápido, né? Começou a escolher alguma coisa ali, começou a desenhar e finalizou, né? Eu fiquei nessa onda de fazer algum monumento, assim, só que aí eu ia fazer até o que já nasce ali, onde a gente nasceu ali, na Cinelândia mesmo, só que aí eu pensei, todo mundo tá aqui, eu vou pra outro monumento, aí eu fui pra esse que eu acho bonito. Legal, foi isso. legal. Vou terminar aqui. Bacana. E o bom é que os exercícios isso tudo que a gente está pensando aqui seja ampliado depois, né? Então, quando tiver a oportunidade, sei lá, de fazer o desenho que for, né? Não necessariamente não precisa nem ser de observação, né? Pode ser um desenho de memória também. Vou começar um desenho aqui e, sei lá, se lembrar dessas questões que a gente tocou aqui, né? O lance da proporção, da intuição, isso é muito importante, cara. Intuição, memória, coisas são importantes pra gente, sabe? Muitas vezes a gente vê algumas coisas como chatas, né? Pô, é chato fazer isso, né? Mas não é tão chato quando é importante pra gente, né? Claro, né? Então se eu vou desenhar, sei lá, uma coisa que eu curto, que eu gosto, eu vou acabar me dedicando mais, o tempo passa mais rápido, né? Todo mundo que desenha já se pegou assim, perdendo a hora, né? Fazendo alguma coisa que gosta. Certeza. Faz parte. Tem mais algum desenho? Alguém divulgou? Tem aqui o do Nono e da Luísa Ferreira, que a gente pode compartilhar aí. Posso apresentar aqui pelo telefone. Vou botar para apresentar. Foi aí? Tá. Só não tá mostrando o Instagram. Pera, vou abrir aqui. Tá projetando o celular, Legal. Aqui tá o desenho do Nono. Aí, se o Nono quiser falar alguma coisa. Abre. Já falou antes, né? Mas... Clica aí para abrir aí, Eu cliquei já, tô esperando abrir aqui na transmissão. Eu acho que ela tem um delay. Daqui a Delay pouco de alguns minutos. Daqui a pouco vem. Agora foi. Voltou. Ih, foi e voltou. Eu fechei para ver se tava com algum problema aqui. A Mariana Franco mandou aí também. Mariana Franco, vê aí depois. Beleza. Bom, mas acho que foi mais isso mesmo. Eu fui caminhando pelo Rio Branco e fui olhando as coisas que eu identificava. Então, na verdade, eu comecei primeiro
caminhando pelo trilho, e aí eu comecei desenhando o trilho, aí depois as árvores que estavam, e aí eu olhava para cima e eu vi uma quina do prédio, e aí uma perspectiva diferente, e aí fui aglomerando isso no desenho e fazendo uma composição. E aí eu comecei a olhar para as pessoas também, aí tinha um carteiro, uma pessoa em situação de rua, fui olhando a arquitetura, onde a pessoa estava, onde o carteiro também estava, e fui... Legal. E até também os ladrilhozinhos, né, do VLT que colocaram, que eu particularmente acho muito tosco, mas... E aí eu sempre fico olhando para eles andando. Ladrilho... Não, é legal, tem duas coisas, tem alguns pontos interessantes que tu tá falando, que você conseguiu desenhar muita coisa por pouco tempo, né? Fez várias coisas assim, foi tipo muito rapidinho, né? Que fez cada visão, né? Cada setor, digamos assim. E gostei muito disso que você falou agora, que você desenhou que você achou tosco. Muito legal. Porque tem isso, né? Às vezes quando a coisa chama nossa atenção, por motivo que for, né? Até por ser tosco, né? Sim. Bem legal. Gostei do desenho também. Impressionado também como eu desenho rápido, porque eu até desenho rápido, mas o fluxo foi bom. Enquanto seguindo as dicas e tudo mais, pensando da forma como você falou, fluiu mais rápido. Não, é legal que teve parte que você não terminou, que deu sentido, por exemplo, naquela quina. Você não precisa terminar a quina pra gente perceber que aquilo ali é um prédio, alguma construção, e já o nosso cérebro mesmo consegue completar aquilo, né? Dar o ponto de fuga, sabe? Isso esses detalhes assim que são importantes, né? A gente perceber para tudo, né? Pro desenho rápido e depois quando você vai fazer um desenho mais construído, com mais tempo, né? Porque tudo nasce de um rabisco simples, né? Pô, mais uma vez vou citar o Kandinsky aqui, né? Mas tudo nasce de um ponto, né? Essa é a grande verdade, né? Você inicia alguma coisa ali com um ponto e vai refletindo sobre aquilo, construindo, aumentando o pensamento sobre aquilo, até que ele se estrutura mais como um trabalho, né? Isso que é interessante, né? Se a gente tem um ponto estruturado ali para iniciar, teremos no final um trabalho mais estruturado, né? Isso é curioso, cara, porque isso... pra quem não sabe, que eu não me apresentei no início, né? Eu sou designer, formado em design gráfico, e agora me preparando pro mestrado, né? Na ESG, mas eu também estudei pintura. E tem uma coisa que tem a ver na EBA, né? Na Escola de Belas Artes, no Parque Lage. Tem uma coisa que tem muito a ver com as duas áreas, assim, com o desenho, com a pintura, com as artes, né, e com o design gráfico, que por mais que quem é das artes não percebe, mas é projeto também, né? Da mesma forma que design é projeto, arte também tem a sua parte de projeto, né? Porque você, por exemplo, ele fez esse desenho agora, e aí pode semana que vem ele usar como base esse desenho para fazer, vamos supor, uma pintura com tinta acrílica, por exemplo. Então ele vai ter que pensar um passo a passo para adaptar aquilo, né? Tem toda uma questão. O legal é isso, a gente perceber especificidades em cada um desses passos, refletir sobre isso e aprender e ir melhorando, digamos assim, né? Principalmente nessa nossa percepção, né? Como eu disse antes, a gente percebe melhor, a gente produz um trabalho melhor. Isso serve para a arte, para o design, né? Enfim, para toda a área criativa. Com certeza. Até porque essa parte é bem interessante, né? Ouvir das pessoas, o que motivou, sim. De onde partiu, é a coisa mais bacana. Isso é bem legal, né? De vez em quando, numa dessas, a gente faz algo que pode nos ajudar muito para os desenhos futuros, né? Qual o próximo que a gente vai mostrar? Tem mais aqui, tem mais 4 desenhos aqui ainda, mas vamos lá. Eu ia mostrar o dela na câmera. Beleza. Eu já volto a transmitir aqui no Instagram. Show. É engraçado, né, que quando a gente está na rua e a gente quer desenhar ou fotografar, né, a rua tem esse sentido muito forte da impermanência, né, porque de repente, o pipoqueiro saiu de lá, não sei o quê, e ao mesmo tempo aqui no Google Street é o contrário, né, as coisas estão meio... É um pouco dos dois, está meio estático, mas a gente também pode andar, né, enfim.
A rua... É a Agatha que vai mostrar agora? Pô, perdão, te cortei, Bárbara. Não. Eu estava falando isso, né? Pensar na rua de uma maneira diferente, pensar nas pessoas que estavam lá, né? Naquele momento, não estava nem sabendo que essa fotografada. Mas André, esse negócio que o pessoal está fazendo aqui de desenhar a rua, tem uma galera atualmente fazendo o desenho do cotidiano dentro de casa, né? Sim, verdade, né? Está fazendo a vista do quarto, a vista da sala, liquidificador, vassoura. Agora eu tô conseguindo ver o da Agatha melhor. Eu fixei a câmera dela, aí ampliou, ficou um pouco mais fácil de ver. E já está projetando o celular, né? Agora eu tô conseguindo ver. Tem uma paradinha. Pô, ficou bem detalhado também o seu. Ficou maneiro. Ficou super detalhado. Até o prédio no fundo. Caramba, gostei das linhas que você usa, né? Bem legal. Que legal. O bom de desenhar assim ficou uma coisa orgânica, né? Não usar borracha, né? Não usar borracha, né? Fazer e fazer mesmo. Sim, né? Desapegar total. Gostei do da Agatha. A linha super orgânica, assim, que ficou, né? Maneiro, né? Muito legal. Mesmo algo bruto ali, como as escadas, né? Ela deixou de um jeito bem fluido, assim, gostei. Dá vontade, engraçado, né? Só pelas linhas, pelo jeito que você desenhou, a gente imagina colorido. Que coisa, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu imaginei logo colorido, assim. Deu vontade de ver com cor o desenho. Sugere, né? Sugere a cor, né? Sugeriu movimento, né? E movimento levou a esse pensamento de cor e tal. Gostei. Aqui, eu tô com algumas fotos aqui para mostrar já. Só vai projetando aí. Pode mostrar. Beleza. Só vou salvar aqui o restante. Tá. Não, eu ia falar isso em Coutinho, essa coisa que teve, né? Da galera, principalmente lá os impressionistas, assim, de romper com a pintura de ateliê, né? E agora, na pandemia, a gente tem que fazer pintura de ateliê, porque a gente não sai mais do fogo. Quem imaginaria um troço desse, hein? Pois é, né? Pois é. Super tem que se adaptar novamente, né? Mas pra quem tá acostumado a trabalho assim mais pesado, né? Tipo pintura a óleo e tal, já tá bem acostumado, né? Com ter que pintar, trabalhar e tal em casa. A coisa do lápis ali, né? E do bloquinho, né? No ônibus, no metrô, que fica comprometido. Mas exige. Mas é bom falar isso, que o desenho também exige um outro olhar, né? Para o nosso dia a dia, né? Tem muita gente que chama assim o olhar do viajante, né? É aquilo de você sempre tentar se surpreender, digamos assim, com as coisas que estão ao seu redor, né? E aí vai vendo coisas novas, assim, procurando beleza, digamos assim, nas coisas do dia a dia, né? Porque quando a gente viaja para algum lugar desconhecido, a gente fica assim, né? Fica olhando todos os detalhes, acha bonito o pedacinho da calçada, um detalhezinho de um poste, né? Mas no que a gente... Cortou um pouquinho você. André? Opa. Não, foi a câmera que deu problema. Vou voltar com ela aqui. Mas aí tem isso, né? Se a gente se acostuma com o que a gente tá passando ali toda hora, tá vendo, né? A gente acaba não percebendo a beleza daqueles pequenos detalhes, né? Perde o olhar fresco, né, das coisas, né? Por isso que olhar sobre o novo prisma é sempre legal, né? Para dar um frescor. Vou fazer aqui a transmissão. Beleza. Strike já tem vários. Eita, o pessoal produziu, hein? Aqui, tem esse primeiro aqui, da Mariana Franco. Pô, Mariana sempre arrasando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém lá que é da EJA de Petrópolis? Tem algum aluno aqui de arquitetura para dar uns toques aqui para gente? Algumas coisas que a gente... Aí, galera, nesse grupo aí tem alguém que é de Petrópolis?
Não? Não. Que pena. Temos que... Pô, o da Mari ficou muito legal. Adorei, mano. A Mari também é super detalhista, né? Conseguiu fazer rapidinho. Vocês estão vendo? Ai, que eu tô com um pin aqui, agora que eu foquei. Cadê o da Mari? Ai, que maneiro. Tá muito bacana. Ficou muito legal. Cara, essas janelas eram... Pô, essas janelas, te cortar, hein? E como é legal, né? Isso o traço diz muito, né? Dá a impressão de que realmente você estava passando por ali e olhou meio de relance assim pro municipal e um desenho surgiu, né? Pelo menos é o que me passa. Ficou bem legal. Você tem que ver os outros desenhos da Mari. Quando ela mandar, depois entra aí no perfil dela. Manda bem pra caramba. Ah, é? Beleza. Pô, ficou maneiro. Aí tem esse aqui também, do Theo. Ai, que legal. Caramba, com cor. Pô, um carnaval aí, cara. Que legal. Bem que o André falou da memória, né? Afetiva dos lugares e tal. Que bacana. Saudade, é verdade, né? Saudade do carnaval. Esse ano, gente, esse ano não vai ter. Ano que vem não vai ter carnaval, é isso? Duvido. Ah, com certeza vai ter. Os corajosos. Pois é, não, que não estão dando dinheiro, coisa e tal, sei lá como é que vai ser. Olha, que legal. E engraçado que o fuzuê do carnaval sai do lugar assim que tá rolando ali, né? Um negócio muito bacana. No começo eu até pensei em fazer a pessoa, só que aí eu pensei que o importante mesmo é essa energia, assim, né? Sim. Das cores e tal, serpentina, então eu achei que isso ia passar mais essa mensagem, né? Tipo, eu deixei o cenário mais ali numas cores marrom, né? Para não chamar atenção e sem muito detalhe, a Rua dos Arcos. Isso aí, na verdade, em frente à fundição. Ah, é? Dá para reconhecer ali pelos coqueiros e tal. Sim, verdade. E aí eu cortei mesmo assim que era do bloco saindo assim na Rua dos Arcos e tipo o entorno assim nem importa muito, assim, é mais as pessoas no bloco e essa energia de carnaval. Sim, eu achei muito legal, cara, que, de novo, essa questão do, mesmo olhando uma imagem estática, o desenho traz movimento, né? Então a gente super vê a festa acontecendo, né? É aquela importância que eu falei antes, né? Da cor. Se tivesse tudo da mesma cor, daria esse efeito? Dificilmente, né? Essas escolhas que você tomou, né? Isso que é importante, né? Você percebeu ali o local, né? Pensou em alguma coisa e tomou decisões que ajudaram a contar a história que você está contando, né? Mesmo sem você falar, a gente entendeu o que está acontecendo ali, né? O que está nesse marrom e tal ficou meio estático e é o que está no fundo, vai estar ali, né? Tipo, sempre esteve e vai estar, digamos assim, né? E a festa não, a festa ficou com essa coisa do espontâneo, né? Do efêmero, digamos assim, né? Estandarte é uma gracinha, adorei o estandarte ali. Sim. Tá muito bonitinho. Ficou maneiro mesmo. Tem ali no Circulador eles treinam, né? Um negócio de carnaval, como é que é o nome? Ai, esqueci o nome. O negócio que eles fazem. Também. Olha que maneiro. Duas cores. É o Gilberto Gil ali no Cinelândia. Cinelândia, né? Eu vi essa imagem, achei maneiro. Eles fizeram. É um respirador do metrô, acho né? que é um stencil, é um stencil. Da Nata Família, né? Da Nata mesmo. Muito maneiro, ficou maneiríssimo. Cadê? Mudou? Volta pra ele. Pode voltar pro outro. Tempo, só que tem um delay, né? Tem um delay. Pô, meu telefone tá chorando. Demora a carregar, né? Demora a carregar. Deixa eu ver aqui. Eita. Aí, agora foi. Ai, que poético. Duas pessoas. Tirando onda, né? O famoso tirar onda. Quem fez esse trabalho? Foi a Júlia, com certeza. Porra, tem um aramado assim, a estrutura da árvore, tudo é aramado. É legal que tem o efeito, né, de volume. Sim. É coisa de quem faz pintura mesmo, né? Porque esse tracinho, né, essa rachura assim rápida e curta,
da caneta é muito de quem usa pincel, né? Tá acostumado com isso, né? Uhum. Então Maneiríssimo. fica a dica aí de olharem as pinturas da Júlia no Instagram. Vocês vão Pô, se amarrar. legal. Ela faz pintura a óleo, fica demais. Pô, me deu uma coisa francesa isso aí, sabia? Sim, verdade, né? Me deu um Verdade. ar francês, não sei o que é, tem um ar francês aí, não sei. Você vê que são as cores, muito legal. Maneiríssimo, Não, e o também é meio contraste, né? narrativo, né? Pode ter uma história ali tem um casal ali sentado, pode ter uma história aí, né? Sim, sim. Isso é muito legal, né? Quando o que a gente está vendo é só o mote, né? Só o ponto inicial para uma narrativa, digamos Uma assim, maior, né? narrativa, é. Eu, pelo menos, gosto disso, né? Bastante. Muito Agora legal. trocou aqui pra mim. Aí tem Pô, esse que aqui já legal. também. Papel amarelo bonito, hein? Ah, esse é da Mônica? Aí, não sei quem Ah, viu, né? Mônica. Maravilha. Poligráfica. O que é poligráfica bazar, hein? Não. Quer falar um pouquinho, Mônica? Tá com Tem Ela tá que falando, ativar o microfone. ela tá falando, mas não tá saindo. Eu ativei. Legal. Oi, Mônica. Esse Poligráfica Bazar, eu não sei onde é que apareceu, não, porque ele não está fazendo parte do desenho, tá? Poligráfica Bazar é a minha loja. Ah, é do Instagram, isso. Ah, tá. É porque eu estou trabalhando. Na verdade, eu fiz o desenho a caneta, porque eu estou trabalhando, eu não estou com lápis, né? Eu estou só com caneta e um caderno. E aí eu fiz esse rabisco, esse esboço assim, com caneta mesmo, achurado. Uhum. Eu sou aluna do André de pintura, né? Que bacana. Não, você está super bem convidada, Esde, quando voltarmos. Quando voltarmos, você passa lá. Com certeza, com certeza. Para conhecer, né? Que bacana, E essa Mônica, figura legal. aí me chamou a atenção, que esse cara está descendo sozinho a escadaria lá do como é que chama? Da Câmara dos Vereadores. Eu achei legal o movimento dele descendo sozinho a escada. E com essa Muito sombra legal. assim na escada. Essas sombras estão maneiras. Sim. E a escadaria se confunde com o prédio, né? Que tá tudo assim. Também tem assim neoclássico, né? É isso que eu ia falar, né? Acaba que fica tudo como se fosse uma grande seção de linhas, né? Linha, e ele se destacando ali no meio, né? É muito interessante essa percepção também, né? Outra coisa que tem é aquilo, né? Se talvez presencialmente a gente não prestaria atenção, né? Que o momento ia passar rápido, né? E pelo Street View que congelou esse momento, né? Aí você foi lá e emoldurou. Interessante. É legal. E de novo a questão do movimento, né? Repare, né? Tem sempre uma questão de narrativa, né? Ele saiu dali, então a gente fica pensando, né? Pô, o que ele foi fazer ali sozinho? Eu adoro pensar nessas coisas, né? A história por trás daquele desenho, né? Tem também a história por trás das decisões que a pessoa tomou, né? Por que escolheu aquele papel, por que... Claro que hoje é um desenho rápido, né? Então a gente não tem coisa que é ver na pressa, na gambiarra. Mas quando a gente vai iniciar um trabalho, são questões muito importantes, né? Eu vou fazer esse trabalho com o quê? Com tinta acrílica, com óleo, forma digital. E quando você vai escolher, por que você está escolhendo aquilo, né? Por que eu estou escolhendo desenho e não a pintura acrílica? Por que eu estou escolhendo a acrílica e não a pintura a óleo? Né? São questões importantes também. Lógico. Muito legal, Mônica. Legal, Mônica. Ô, André, você que costuma desenhar na rua, costuma. A galera que está sendo retratada, o cara fica bolado assim, olha que bacana. Fica bolado? Fica um pouco. Dependendo. Olha que legal, a pedrinha portuguesa. Eu comecei a desenhar isso uma hora. Quem é esse? Muito maneiro. Do Pedro. Pô, muito maneiro. Gente, esse desenho é uma viagem, né? Esse desenho aí, nossa. Oi, gente, foi eu que fiz. Ô, Pedro, que legal, bacana. Você foi lá no 360 graus, né? Na foto. Isso, e aí eu adoro esse padrão que tem na Marechal Floriano. Sempre gostei. E teve uma época,
inclusive que tava para tirar na época que iam fechar Rio Branco, mas aí mantiveram até onde eu sei. Ah, é? E aí eu quis representar isso. Porra, legal. Não, e tá super bacana. Tá numa grande angular, né? O 360 fica numa grande angular e eles estão... E aí eu quis também representar a distorção, porque é uma percepção que a gente não teria fisicamente, né? Não seria exatamente a perspectiva, mas eu queria aproveitar isso. Porra, muito legal. A gente acaba não prestando atenção, né? Na rua mesmo, né? Maneiro. Sim, verdade, verdade. Gostei também dos contrastes, né? De novo, assim, ficou bem contrastado. Aumenta muito o impacto, né? Novamente, assim, se fosse tudo só vermelho ou só preto, talvez o contraste não fosse tão... o impacto não fosse tão grande, né? O contraste tão legal é que um desenho tá muito diferente do outro, né? São muitas visões muito diferentes, assim, do mesmo local, né? Isso é interessante. O pessoal fugiu muito das visões muito diferentes, assim. Ah, é, né? O mesmo lugar dá 1 milhão de... Olha só... A coisa do desenho inacabado é muito legal, né? Ficou nesse lugar. É o amarelinho. É o amarelinho. Que maneiro. Lembra aquele estilo de desenho de arquitetura, né? Que às vezes eles representam assim, né? Vem com aquela só com outline ali. Aí uns detalhes aparecem, outros não, né? Muito bacana. É um papel pequeno. De quem é? De quem é o desenho? Eu não sei. Esse é da Ana Clara. E aí, Ana Clara, esse é um pedaço de papel, tem a impressão que o papel é pequeno, é isso? É um caderninho, é pequenininho. Que maneiro. Que bacana. Poxa, foi muito legal, foi muito legal. Olha. Ele tem uma coisa também bem interessante que de novo aquelas coisas do se, né? Se em tal situação, enfim. Será que não fosse, se fosse para fazer com o tempo que você quisesse, 2 horas, 3 horas, ficaria com toda essa agilidade, né? Como se teve que fazer rápido, acho que acabou ajudando, né? A velocidade assim do fazer acabou ajudando, né? Você detalhou bem uma silhueta e o resto foi só escolhendo o que era principal, beleza, acabou. A gente consegue entender tudo que está acontecendo, um pouquíssimo detalhe, assim. É verdade. André, você falou uma coisa super importante, que às vezes a gente sempre pensa assim, que a limitação só atrapalha, mas às vezes a limitação te dá uma outra metodologia, uma outra vertente que você não teria, né? Se você tivesse um tempo, sei lá, tenho 2 dias para fazer esse desenho. Não, você tem 10 minutos, aí você cria alguma coisa diferente naqueles 10 minutos, né? Muito legal. Você Sim, verdade. Duas coisas, isso é muito legal. A plaquinha ali da rua, né? Tô vendo a plaquinha da rua. Cara, tem um pessoal gringo que fica... Ótimo. Tem um pessoal gringo que fica surpreso que a gente tem placas explicando, né? Em alguns lugares, não sei se são todos os lugares do Rio, mas quem foi a pessoa, né? Dando explicação. São em todos os lugares que tem. Tipo, às vezes não é nem a pessoa, né? Às vezes é um rio, assim, tipo, são várias coisas. Informação, né, sobre o que é. Isso é legal. Maneiro. Bacana, que bacana. Sim, bem legal isso. Pensou, tá vindo outra aí. Tem também a diferença de escala, né, também. Isso daí é da Thaís. Tá. Só espera atualizar aí. Celular tá. Tá funcionando, tá bom. Se tá funcionando, tá bom. Aí, ó. Que maneiro. Adorei esse, cara. Que legal. É o carinha do cachorro-quente? É o cara de promoção da árabe. De árabe, que legal. Eu quis retratar porque eles são muito característicos do centro da cidade e são quase como um patrimônio também. Então, eu quis dar um pouco... Patrimônio cultural, lógico. E bota ali aqueles negócios que bota, como é que é? Pimenta árabe, com mais não sei o que, com mais não sei o que lá. O alhozinho. De alho, Muito bom. Então, e de novo tem aquela questão dos sentidos, né? Para quem conhece, quase sente o cheiro, né, do desenho. Sente o cheiro ali, o clima daquele lugar que ela escolheu, né? A Pô, muito legal, e também tu fez muito rapidinho, né? Rapidinho, assim, conseguiu
pegar o principal do desenho, pô, ficou bem legal mesmo. Ficou bem legal. E a paleta, assim, não muito extensa, né? Tem ali um laranja, um verde, um rosa lilás, fica bem interessante. Eu fui usando o que tinha à disposição aqui na minha mesa, que é basicamente marca-texto. Então aí eu fui usando, só tinha essas cores mesmo e foi isso. Muito legal. Mas de novo a questão da limitação, né? Você tinha essa limitação dessas cores, mas soube escolher bem, né? Isso que foi legal. Muito legal. E é muito ambulante, né, cara? Churros, árabe, cachorro-quente, é muito ambulante, né? Pô, muito. X-tudo. Não só comida, né? Não tudo. Só comida, de tudo, de tudo que você possa imaginar, né? Entre a Cinelândia e o Largo da Carioca tem tudo. Tudo que você possa imaginar. E mais um pouco. Maneiro. Acho que já foram todas as fotos agora. Acabou? Pô, muito legal, cara. Tava achando que ninguém ia mandar desenho, o pessoal ia ficar tímido, que nada, todo mundo mandou desenho. Maneiro mesmo. Pena que eu não consegui desenhar junto, poxa. Todo mundo faço um e mando também. Porque a gente fica ligado no lance. Poxa, legal. Muito legal, pessoal. Pô. Tomara que vocês tirem proveito assim da nossa atividade para outros momentos também, né? Não só para o desenho de hoje, mas que sirva de aprendizado para quando vocês forem fazer desenhos não só rápidos, mas também os mais estruturados, né? Para dar importância para aquele esboço, sabe aquele esboço que você faz ali rapidinho. Faltou da Luísa, hein? Falou da Luísa, ela deu uma... então coloca dela aí. Coloca da Luísa, ela mandou, bota aí. Ela mandou no Instagram? Mandou. Onde foi? Mandou sim, mandou. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Pô, então ela tá esperando. É verdade. Sacanagem. É uma vacilo, desculpa, Luísa. O que tem um refresco, galera? Refresco de laranja é ruim, né? O pessoal só tá falando. Eu não sei se é de laranja, não. Refresco ralo. Eu nunca entendi do que é. Essa coisa, aquele refresco lá. Só tem açúcar, né? Açúcar com uma coisa... Pensa em alguma coisa assim, ele fica com gosto dessa coisa. Exato. A laranja tá longe, né? Vou botar aqui o da Luísa. Vamos lá, Luísa. Tá chegando aí. Aí não dá pra ver muita coisa, né? Isso tá mais difícil que de ver, que pena. Talvez se eu dar um zoom assim... Ele não tá... Eu acho que é a Biblioteca Nacional, assim. A Biblioteca Nacional de cima. Mas é que ele tá virado, né? É vista aérea, Luísa? Dali? Eu acho que é tipo o ângulo que eu passei ali do Google Earth no começo. Sim. Legal. Que pena que não tá dando pra ver direito aqui. Pelo menos eu não tô conseguindo ver direito. No celular dá pra ver bem, né? E como eu tava falando antes, né? Bom, assim, tomara que todo mundo tenha tirado proveito assim, da atividade, né? E consiga levar isso pro seu dia a dia. Algumas dessas dicas que a gente deu aqui durante a atividade, né? Essa coisa de trabalhar mais a percepção, né? Usar a imaginação e dar valor também para essa parte esboço, sabe? Desse desenho rápido, que muitas vezes é desse desenho rápido que estava jogado ali num cantinho, que sai uma ideia boa para um projeto maior. Enfim, em algum momento também a gente vai falar aqui de outras ferramentas assim, de criação, de criatividade. O diário de visual, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito, que é até o motivo da minha pesquisa do mestrado. E é isso. Isso aí. Obrigadão a todo mundo que tá aqui até agora. Mais de 2 horas de atividade. A gente extrapolou um pouquinho. Pô, obrigadão mesmo, gente. Valeu, obrigado. gente. E parabéns a todo mundo, cara. Vocês mandaram muito bem, assim. Eu gostei muito dos desenhos, assim, pessoal muito inventivo, conseguiu se virar com muito pouca informação,
Quem fez pelo celular é mais difícil ainda, né? Porque a tela é muito pequenininha, é complicado de desenhar. Gostei muito dos resultados, assim. Poxa. Isso aí, galera. E segue a gente lá no Instagram para vocês estarem sempre por dentro das... Beijos. Sempre por dentro dos eventos. Esse evento que a gente fez aqui hoje é uma categoria de evento, mas a gente pensa em fazer outra. Sugestões também, viu, pessoal? Sim, adoramos verdade. a presença e a participação de vocês. Sugestões de atividades, assim, pô, é super importante pra gente, né? É super importante que vocês sugiram o interesse de vocês, o que dá pra gente fazer naturalmente, nesse esquema aqui que não é a distância, remota. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostariam, participantes? Todo mundo, alguém quer falar alguma palavrinha? Falaram no chat, né? No chat, já acho falaram. Que o pessoal falou mais no chat. Eu até vou fazer um jabá aqui, né? Quem quiser me segue lá no Instagram. Tá. Eu faço vários desenhos, pinturas, opção de coisa. Se quiser dar uma olhada, André Coutinho Arte. Só ir pelo link do Instagram do Pé na Rua que vocês vão me encontrar também. Isso, a gente pode continuar o papo por lá. Exato. Beleza, Lucas. Então tá bom, galera. Olha, agradecer muito. Eu achei super divertido, tranquilo. Também gostei. Valeu aí o apoio da galera toda, Davi Meckler, André Rocha, André Coutinho, todo mundo. E a gente tá aprendendo pra caramba. Aprendendo. Pô, com certeza. Mas é gostoso também. Beleza, gente. Então, beijo pra todos. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. A gente vai se vendo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.